Muito já se ouviu falar em fake news. O Alesp Conecta de hoje recebe o professor André Santoro, coordenador do curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Fique agora com a íntegra da entrevista. O Alesp Conecta tem o intuito de disseminar alguns temas, não só para aquelas pessoas que já conhecem sobre, né, mas talvez que estão escutando pela primeira vez. Quando se fala de fake news, todo mundo vira os olhos para um momento político ou alguém que falou de alguém e não era muito isso. Na concepção jornalística, o que é o fake news? Na concepção jornalística, as fake news são informações falsas, né? Que circulam com um certo verniz jornalístico, como se fosse jornalismo, mas não é. Só que ela se utiliza de alguns meios que são jornalísticos para se disseminar socialmente, nas redes informativas, principalmente nas redes sociais, né? E a gente sabe que também hoje tecnologia é uma coisa muito dinâmica, todo mundo tem ali o celular para ler alguma coisa no WhatsApp, para repassar a informação de um contato para o outro, e a juventude é muito latente nisso. Falando de universidade, hoje como é que os cursos, ou como o curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie trata desse assunto com seus alunos que estão indo para o mercado de trabalho nesse momento? De duas formas. A primeira delas é explicando com todos os meios possíveis o que são as fake news, como é que elas são, como é que elas circulam nas redes, como é que as pessoas utilizam vários meios para fazer com que essas informações se espalhem pela sociedade. Isso é uma forma de lidar, né? A outra forma de lidar é ensinando muito bem para os alunos o que é jornalismo de fato. É mostrando para os alunos que o jornalismo é uma ação social que depende de uma série de recursos, depende de apuração da informação, depende de entrevista, depende de checagem, depende de um tratamento muito cuidadoso da informação. Então, esses são os dois principais mecanismos. Explicar o que são as fake news e como é possível combatê-las, né, a partir dos mecanismos que a gente tem, que a gente conhece, e ensinar muito bem o jornalismo para os alunos para que eles efetivamente cumpram o papel social que se espera deles, inclusive, quando eles chegarem no mercado de trabalho. Porque a gente vê também no senso comum, fake news é culpa de imprensa, só da imprensa, né? Se coloca, não, é eles que soltam a notícia em algum lugar, as pessoas só reproduzem. Mas não é, as pessoas não só reproduzem, né? A gente não pode colocar a culpa só nos veículos de comunicação, né, professor? Ou pode? Não, eu costumo dizer sempre para os alunos e para quem me pergunta que o jornalismo ele não é isento de falhas, ele não é nem isento, né? O jornalismo é uma prática, é uma profissão que está sujeita a falhas, está sujeita a uma série de derrapadas que às vezes acontecem durante o processo de apuração, de edição. Claro que muitas vezes o jornalismo acaba ficando um pouco enviesado politicamente. A gente conhece vários veículos que praticam o jornalismo muito direcionado a determinados grupos e segmentos políticos. Mas esse conceito de fake news muito associada, as fake news muito associadas à imprensa de forma geral, ele foi difundido e amplificado de forma muito significativa pelo Trump nos Estados Unidos, né? Sim. Ele é o principal articulador político, eu diria, dessa associação entre as fake news e a imprensa, propriamente dita, né? Porque sempre que a imprensa publica ou veicula alguma coisa que é contrária aos interesses dele, ele chama aquilo de fake news da imprensa. Diria que seria uma bengala para ser mais fácil dizer de quem é a culpa. Sim, sim. É assim, aquela informação não me agrada, eu digo que são fake news, né? É uma forma simplória de tratar a informação, mas que acabou ganhando um volume de adeptos muito grande. E isso que para mim fica muito mais preocupante. Porque no sentido, se isso não me agrada, é fake news. Se isso eu não concordo, é fake news. Desculpa usar essa palavra, vulgarizou ainda mais o que já é ruim. Sim, sim. E isso ganha um alcance muito grande nas redes sociais, né? O Trump é um
é praticamente um adicto do Twitter, né? Ele usa aquilo compulsivamente, todos os dias. Daria um E, estudo de caso até, né? sim, com certeza. E ele utiliza muito essa ferramenta para propagar a versão de que as informações que a imprensa veicula e que são contrárias aos Uhum. interesses dele são fake news. Só que quando ele coloca isso no Twitter, ele tem milhões de seguidores e muitos desses milhões de seguidores são partidários dele e acreditam fielmente nas coisas E que ele reproduz. reverberam de outro modo aquilo, né? Toma uma Isso, proporção que o senhor falou, muito maior do que. No fundo, ele já sabe que isso vai tomar uma proporção maior. Então, acaba usando esse meio para difundir claro, algo, né? claro. Eu tô falando do Trump, eu poderia falar de inúmeros outros agentes políticos, né? Mas Uhum. é que eu acho que ele Trump, todo mundo ele vai simboliza saber. bem essa estratégia, né? É uma estratégia política. E no comecinho aqui do Alesp Conecta, você falava do ensinar o aluno o que é o jornalismo, né, de verdade. E como hoje esses veículos de comunicação que não têm um viés mais partidário, porque a gente sabe, se tem um viés partidário, óbvio que vai tender para um lado ou para o outro, mas para a grande imprensa, para os veículos que têm essa isenção, como que eles podem se proteger, se é essa a palavra, de ninguém falar, olha, esse veículo tá projetando fake news nas redes sociais. Como é que seria esse outro lado? Eu tenho uma opinião muito simples sobre isso, que eu acho que é uma opinião compartilhada por Uhum. muitos dos grandes veículos de comunicação. É fazendo bom jornalismo, né? Eu acho que a melhor forma de combater não só as fake news, mas a percepção que as pessoas têm sobre aquele veículo como sendo um veículo que produz fake news, né? Uhum. É o veículo fazer bom jornalismo, né? Você pega os grandes jornais, os grandes portais brasileiros. Quando é que a população, né, que a Uhum. sociedade, de forma geral, mais acredita no jornalismo? Quando ele é bem feito, né? Quando ele é Você produzido com. não dá margem para dúvida, Exatamente. É. né? Não, sempre vai ter margem para dúvida, né? Vai. Porque sempre vai contrariar algum tipo de Alguém, interesse. alguma coisa, sim. Mas se é bem feito, se é bem apurado, se a versão que é apresentada para a sociedade é a melhor possível dentro do contexto de produção de uma matéria ou de uma cobertura qualquer, eu acho que a margem para que isso seja questionado ou associado a fake news diminui bastante. Aqui, às vezes, em alguns programas, a gente acaba dando uma aulinha também sobre alguns temas, para que as pessoas comecem a visualizar melhor. Quando você fala do bom jornalismo, você falou rapidamente, né, da apuração, da edição e tudo mais. Como que funciona, para quem nunca ouviu falar, você chega na redação, tem lá o chefe de redação, alguém que vai dar a pauta para um repórter. A partir daí, professor, o que esse repórter tem que fazer? Bem, Falei que era aula. as regrinhas básicas do jornalismo, né, que todo jornalista aprende a fazer na faculdade, são: ele recebe uma pauta ou nem sempre ele recebe uma pauta, né? Porque se ele for um jornalista que faz uma cobertura mais dinâmica de dia Uhum. a dia, ele vai fazer Ele sobre mesmo aquilo sabe o que que ele ele tem que viu. fazer. Mas ele recebe uma pauta, aquela pauta é um roteiro do que ele precisa fazer naquela matéria que a gente Uhum. chama, né? Que é o texto ou o programa, o que ele vai produzir. E depois ele apura. Apurar é um jargão jornalístico para coletar informação, Sim. né? É fazer entrevistas, fazer pesquisas, ir atrás das fontes que são as fontes mais confiáveis para que a gente tenha informação sobre algum assunto. Uhum. E depois disso, o jornalista escreve a matéria, e ele geralmente escreve mesmo que ele não trabalhe num veículo impresso ou Uhum. online, né? Sim. Jornalista que trabalha em rádio escreve matéria, jornalista que Sim, trabalha em é televisão escreve verdade. matéria. E muitas vezes existe a figura do editor que está por trás do trabalho final em cima daquele texto ou Uhum. daquele programa. Esse é mais ou menos o script, né? O roteiro de produção de um material jornalístico, praticamente todo o material Para todo o jornalístico. material. Por que eu pedi isso para você explicar para o nosso ouvinte, para quem está vendo a gente? Porque também na sua fala, né, a gente escutou.
quando se tem um veículo que produz um bom jornalismo, as pessoas, por mais que uma ou outra tenha alguma dúvida, a grande maioria não vai ter, porque vai ter a credibilidade. Então, para que se tenha credibilidade, o jornalista, todos os jornalistas daquele veículo têm que passar por esse processo. Então, Sim. era um modo que para as pessoas entenderem essa conexão de uma questão para outra. Se nos Estados Unidos a gente tem o Trump que super difunde essas questões, a gente viu que aqui no Brasil também grande parcela da população também usa essa questão do fake news para discutir diversos temas. A gente está numa casa parlamentar, então, época de eleição, de política, isso fica muito mais latente. A gente já recebeu aqui na Alesp Conecta outros especialistas falando justamente sobre reprodução de fake news na internet, o que pode gerar ou não. Mas específico nesse período eleitoral, como se ler notícias? Com muito cuidado. Eu acho que esse é o principal conselho, né? Para quem trabalha com informação, não necessariamente jornalista, né? Mas para quem trabalha com informação no dia a dia, o processo é um pouco mais simples, porque nós conhecemos os mecanismos de produção daquela informação. Mas a maioria do público não conhece, né? As pessoas não são formadas em jornalismo nem em comunicação. Então, eu acho que o principal conselho é: tenha muito cuidado com o que você lê, com o que você vê na internet. E, acima de tudo, se não tem certeza de que aquilo é autêntico, de que aquela informação procede, não passa adiante, né? Se eu já fiquei com a dúvida, para que repassá-la? Isso. Acho que são os principais conselhos. Ler com muito cuidado e não fazer com que aquela informação viralize, né, para usar um termo bem atual, sem que haja uma certeza sobre aquilo. Isso é uma providência de curto prazo. Agora, se você me permite, existem providências de longo prazo, lógico, né? Providências relacionadas a políticas públicas, inclusive de educação. Isso já existe uma discussão acadêmica, inclusive, sobre isso no exterior, que é a questão da alfabetização midiática. No primeiro bloco do Alesp Conecta, o professor André Santoro falou como o jornalismo lida com a repercussão das fake news. Nesse segundo bloco do Alesp Conecta, a gente conta o que é alfabetização midiática e como ela auxilia na leitura de textos jornalísticos. Ele falava no final do primeiro bloco de uma outra questão de políticas públicas e afins que já fora do Brasil acontecem, que é sobre alfabetização midiática. Então, vamos retomar esse tema. O que seria isso, professor? Olha, alfabetização midiática seria um conjunto de ações, principalmente educacionais, para fazer com que a população aprenda a ler notícias. É basicamente isso. Tá. Aprenda a lidar com a informação jornalística. Como é que se faz isso? É uma política de educação. É uma política de educação, muitas vezes, de ensino básico, de ensino fundamental. Muitas escolas, inclusive aqui no Brasil, têm disciplinas orientadas ao consumo de informação jornalística. Se você me permite, eu vou dar o exemplo da escola do meu filho. Claro, eu não vou por citar favor, o nome da professor. escola, Sim. mas é um colégio aqui de São Paulo. Eles têm, no 8º ano do ensino fundamental, uma disciplina chamada leitura de texto jornalístico. Para que serve essa disciplina? Para mostrar para os alunos que o jornalismo é um gênero, é uma forma de produção de textos que precisa de um código de leitura que é diferente, por exemplo, de um texto de ficção. Isso parece óbvio, né, para nós, mas não é. Mas não, é isso que eu ia falar. Para uma não. criança, para um adolescente, não Menos é. ainda. Menos ainda. Então, eles aprendem a entender quais são os elementos de um texto de notícia, por exemplo, a identificar os pontos que são os pontos factuais daquele texto, né? O que aquele texto traz de informação factual, de informação que corresponde aos fatos, a coisas que aconteceram. Agora, se a gente pensar que isso se a escala A gente consegue disso... amplificar isso, porque
a gente imagina, eu imagino que, óbvio, isso aconteça em colégios particulares, em escolas particulares que não atinge toda a população. E quando você fala em políticas públicas, é justamente isso, é disseminar essa disciplina ou esse viés de disciplina para as escolas públicas, as escolas municipais. Porque se a criança, dentro do momento dela, se o adolescente que está no ensino fundamental, o adolescente que está ali no ensino médio quase indo para prestar vestibular, no caso, se ele tem uma leitura diferente, ele não vai propagar fake news lá na frente. Sim, acho que essa é uma das ideias, né? Essa é a ideia. Sim. Então, quando o professor André Santoro fala em disseminar, né, da importância dessa disciplina e das políticas públicas, é justamente isso, ajudar com que a sociedade entenda melhor o que está sendo discutido, é isso? É isso mesmo. Agora, é importante ressaltar que eu não sou especialista em educação fundamental, né, do ensino Mas básico. você tem o exemplo em casa. Mas isso parece ser E eu tô falando que eu não sou especialista porque eu também não conheço os mecanismos para uma eventual implantação disso, como você citou, na rede Mas pública. é uma ideia que se Mas joga. é uma ideia, né? É um embrião, pelo menos eu posso te dizer que existem muitos estudos sobre isso. Começando aqui no Brasil e já, de certa forma, consolidados no exterior, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. E a gente gosta de alguns exemplos aqui, fora do Brasil. Você falou Estados Unidos e Europa. Tem algum exemplo assim mais latente do que eles fazem por lá dentro desses estudos? Não, eu conheço estudos. Eu conheço os estudos que são feitos. Agora, as iniciativas de ensino básico relacionadas a isso, eu confesso para você que eu não conheço. Sim, não, mas lá Mas é um campo já de é estudo. mais, Sim. já é mais Sim. evoluído a questão, né, de fake news, se estudar isso, não só o fake news, mas como ler, né, essa produção de texto. Mas a gente está falando aí de instituições ou locais que fazem a diferença ou fazem algo diferente. Quando eu gosto de contar bastidor aqui, viu, professor? Eu cheguei no professor porque fui lá no buscador da internet. A gente estava procurando temas aqui para ano eleitoral. A gente sabe que fake news e tal. E me chamou a atenção uma das notícias que eu li lá da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que tinha um projeto sobre fake news que unia os cursos de jornalismo com um curso de direito. O senhor já me contou no bastidor. Mas eu queria que você contasse para quem está ouvindo a gente como é que surgiu, naquele momento, em 2018, esse projeto sobre fake news do curso de jornalismo com o curso de direito. Esse projeto surgiu a partir de uma empresa da internet que procurou a Universidade Presbiteriana Mackenzie e outros parceiros, uma das grandes empresas hoje do mundo digital. Aqui a gente costuma falar. Então, se eu Vamos posso falar, é o Facebook. Facebook. O Facebook nos procurou, procurou inicialmente o curso de Direito e a partir do curso de Direito procurou também o curso de Jornalismo, porque naquele momento já era um período eleitoral, né, aqui no Brasil. Sim. E eles estavam tentando implantar políticas de controle à disseminação de fake news a partir das ferramentas do Facebook. E eles começaram a implantar uma série de ações educativas a partir do próprio Facebook com esse objetivo. O passo seguinte foi a organização de um livro que foi organizado por um professor do curso de Direito do Mackenzie, que é o professor Diogo Reis. Ele nos convidou, eu e mais 2 professores do curso de jornalismo, para escrever um capítulo nesse livro sobre o conceito de fake news, a partir da visão de professores e pesquisadores de jornalismo. E esse livro fez bastante sucesso, ele fez parte da pré-seleção, inclusive, do Prêmio Jabuti no ano passado, vai ganhar agora uma segunda edição. E, enfim, é um livro bem interessante porque ele une 2 perspectivas que parecem perspectivas que não combinam muito, mas no fim combinam. Que são a perspectiva do direito e a perspectiva do jornalismo, né? Como é que o direito trabalha a questão das fake news e como o jornalismo enxerga isso na nossa prática profissional. Foi uma iniciativa bem interessante, eu recomendo a todos a leitura. Boa. Vamos falar o nome aqui do livro? Do livro. Tenho aqui minha colinha também, professor. Fake News, a conexão entre a desinformação e o direito. Então, lá no buscador, no Google,
você põe lá fake news, a conexão entre a desinformação e o direito, vai saber onde comprar para poder ler quem tiver interessado no tema. Imagino que muita gente tem, assim, o professor estava falando desse lado do direito e do jornalismo. Hoje a gente está trazendo, por esse olhar do jornalismo, a reprodução de fake news, o que são as fake news. Nós já ouvimos aqui também na Alesp Conecta o outro lado, o lado do direito, de como vai se comportar, principalmente nesse ano eleitoral. Essa questão de quem propaga fake news vai acabar precisando se entender com a justiça em algum momento, se for pego. Os vereadores, quer dizer, os candidatos, né? A vereador, a prefeito, também vão ter que tomar cuidado na hora de colocar as coisas nas redes sociais e disseminar isso para quem segue. E aí eu trago uma notícia, né? Por esse lado, o TSE aprovou regra para 2020 que dá direito à resposta contra fake news. Né? Então a gente sabe que também direito de resposta é algo que o jornalismo tem muito latente. E vai ter direito de resposta por todos os lados. Essa iniciativa de se ter o direito à resposta, o quanto é importante para que as pessoas entendam que aquilo realmente não existe? Eu acho muito importante. Eu sou jornalista, né? Não sou advogado, não tenho muito estofo para fazer comentários sobre a relevância disso no mundo do direito. Mas é o que você disse, né? Só o fato de apontar que aquela informação, de alguma forma, precisa ser contestada ou corrigida pela parte que se sente atingida, na minha opinião, já gera no público a noção, a percepção, ainda que inconsciente, de que ele não deve acreditar em tudo, né? Eu acho que isso já é bastante educativo. Agora, como é que isso vai ser concretizado pelos veículos de comunicação é uma outra história, que E a gente aí não eu sabe acho como vai que vai ser. ser interessante nos próximos meses a gente acompanhar, e com certeza quem está ali na academia, na universidade, num centro de pesquisa, com certeza vai tirar muita coisa para uma pós-pesquisa de como foi isso, mas como a essência também do jornalismo é você ouvir os dois lados, essa questão de você ter o direito de resposta vai de encontro a um dos princípios do jornalismo, que você tem que ouvir os dois lados e entender o que faz. E isso auxilia, como o professor está falando, no entendimento do público, né, professor? Vai dar tempo da gente fazer a nossa surpresa para o professor. Vamos lá. Ele fez uma carinha mó normal aqui, gente. A gente gosta aqui porque às vezes as pessoas tomam um susto com o ping-pong. Acha que a gente vai estar naquele momento fofoca, aquela coisa. E não. A gente gosta, a gente fala com o profissional da área até um momento e depois a gente quer conhecer a pessoa. Então, assim, a gente já falou com o professor, que é coordenador de jornalismo lá no Mackenzie, mas agora a gente quer conhecer um pouquinho do André, pessoa física que a gente fala, não pessoa jurídica, né? Quando o André não está professor, coordenador lá no Mackenzie, dando aula, fazendo o que ele gosta de fazer? Não sobra muito tempo para fazer outras coisas, mas eu gosto de ficar com a minha família. Que bom, ficar né? com a minha mulher, ficar com meu filho. É basicamente isso. Gosto muito de ler. Então, gosta muito de ler, óbvio, jornalista, gosta de ler, óbvio. Dá uma dica para quem tá ouvindo, vendo a gente. Não precisa ser sobre o tema, a gente já falou do livro aqui, então pode ser outro tipo de literatura. Deixa eu pensar. Eu gosto muito de um gênero de literatura que é a ficção científica. Tá. E eu vou recomendar aqui, é uma sugestão meio fora do padrão, eu acho. Adoro, a gente gosta dessas coisas, um livro que eu recomendei pro meu filho algumas semanas, meses atrás, eu não lembro, e que quase ninguém conhece, que é uma espécie de último capítulo da saga 2001, do Arthur Clarke, que é o 3001. Gente, quase ninguém leu esse livro. Não, 3001. E ele é fantástico, é um livro de ficção científica. Então tá aí, ó, dica do André, não do professor, dica do André Santoro, 3001, o livro. Agora, você fica com a sua família, gosta de ler. E música, sim? Gosto de música, gosto muito de rock progressivo. Acho que é o estilo que mais me agrada. Olha, a gente vai descobrindo coisas aqui. Gosto de rock anos 70, principalmente. Clássico, né? Vai pros clássicos, sim, né? Não tem jeito. Acho que são os meus estilos preferidos. O rock progressivo e esse rock mais anos 70, assim. Mas a gente tá escutando aqui, na voz do professor, que não é paulistano.
Ele já contou que veio lá do Rio de Janeiro, mora há 20 Sim. anos aqui. Contei já aqui, a gente já põe na Não tem roda. problema. 20 anos em São Paulo, o que você mais gosta aqui de São Paulo? Ou não gosta de São Paulo, quero voltar pro Rio? Não, eu adoro São Paulo. Que bom. Os cariocas que me perdoem, mas eu gosto mais de São Paulo do que do Rio de Janeiro. Olha que legal, porque eu vim da praia também. embora Eu nasci eu- na praia, eu gosto mais de São Paulo Embora do eu que da goste praia. muito do Rio de Janeiro. É onde vive a minha família. Uhum. Mas eu adoro São Paulo. Eu gosto muito da diversidade cultural de São Paulo, do carnaval de São Paulo, né? Que a gente vai viver daqui a pouquinho. Das pessoas, do convívio com as pessoas. São Paulo é uma cidade muito acolhedora, ao Uhum. contrário do que muita gente fala. É uma cidade que acolhe muito, inclusive quem vem de fora, como eu. Sim. Gosto muito disso em São Paulo. Ah, que legal. Ah, passou, né? Tranquilo, né? Tranquilo. Não tem problema. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Professor, a gente já tá praticamente terminando o Alesp Conecta de hoje. Quem ficou mais com pontos de interrogações sobre o tema, quer conhecer um pouquinho mais, quer conversar contigo ou com o departamento sobre isso, até mesmo professores que estão escutando a gente, que querem, né, sei lá, fazer uma parceria, alguma coisa, como é que entra em contato contigo? Se Olha, você puder deixar aí, não sei como é que funciona isso. Não, eu acho que a forma mais fácil de contato é o e-mail. Tá. Né? Se quiser entrar em contato por e-mail, eu respondo super rápido. André.santoro, o meu nome, ponto, o meu sobrenome, @Mackenzie, que é o nome da universidade, .br, sem ponto .com. Perfeito. Mackenzie.br. Então, andré.santoro@mackenzie.br. Mackenzie, M-A-C-K-E-N de navio, Z-I-E. Perfeito, .br. Professor, foi muito rápido a nossa conversa. Com certeza, durante 2020, a gente vai conversar mais um pouco aqui na Alesp Conecta. Obrigada por ter vindo, por ter dado uma aula pra gente. Eu que agradeço. E contado esse lado do jornalismo do fake news. O Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Para rever esse e os outros programas, é só acessar o YouTube da Rede Alesp. Até o próximo programa.